Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12. Glória ao nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 12. É um versículo que, na verdade, interroga, ele traz uma interrogação para nós. Todos encontraram? Amém. O texto diz assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Podemos assentar, irmãos. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Ele fala da mulher samaritana. Certa vez Jesus chegou a um determinado lugar chamado Samaria, e ele estava com sede. Naquele instante ele se encontrou com a mulher samaritana. E os judeus, eles não se davam com os samaritanos. E Jesus pede água àquela mulher. E é interessante que no texto que nós acabamos de ler, Jesus, na verdade, foi questionado por aquela mulher nos dois versículos, o 12 que nós lemos e o versículo anterior a este, quando aquela mulher diz a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tu tens água viva? E depois ela faz outra interrogação a Jesus, dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado? Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem nessa noite. E eu queria que você dissesse bem alto assim: Jesus é maior. Jesus é maior. Diga de novo: Jesus é maior. Aquela mulher, até essa indagação a Jesus, até esse questionamento a Jesus, ela não sabia com quem ela falava. E às vezes, por desconhecer as coisas, a gente questiona também, no intuito de aprender. E aquela mulher, ela aprendeu que de fato Jesus era um grande profeta, mas ela não tinha noção nem dimensão do tamanho de Jesus, quando ela pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó? A quem nos deu esse poço, a quem nos deu de beber, a quem mesmo bebeu também o seu gado? Ela não sabia que ela se direcionava naquele instante para o maioral de todo o universo. Ela não sabia que naquele instante ela se direcionava ao Filho de Deus, que estava corporificado, e era a expressão de um Deus que criou todo o universo, de um Deus que chamou todas as coisas à existência mediante a sua palavra. Ao Deus que disse: haja luz e houve luz. Ao Deus que fez separação de águas e águas, água e firmamento. Ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Diga assim comigo: Jesus é superior a todas as coisas que existiram, que existe ou que existirão. Não há como medir a grandeza de Deus, não há como mensurar a grandeza de Deus, mas nesta noite há como sentir que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é majestoso, que Ele é Senhor do universo, que não há nada no universo que seja maior do que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Deus é maior. Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia. A Bíblia fala: sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe por quê? Porque Ele é maior. És porventura tu maior do que o nosso pai Jacó? Meus irmãos,
ela não sabia o que perguntava a Jesus. E lendo um pouco sobre a superioridade de Cristo, logo nos vem à mente alguns textos narrados na carta aos Hebreus. A carta de Hebreus começa dizendo: outrora nos falou através dos pais aos profetas, e agora tem nos falado através do seu Filho. Jesus é o verbo vivo de Deus que se corporificou e habitou entre nós. O Evangelho segundo João diz assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 14 diz: e o verbo tabernaculou entre nós, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. É interessante que tem uma passagem bíblica que Jesus se esconde, ele vai para o deserto, ele vai para o monte, ele vai para algum lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas reconheceram a deidade dele e queriam proclamar Jesus rei. E a Bíblia diz que Jesus se esconde porque não era chegada ainda a sua hora. Mas na sua passagem pela terra nós vemos a grandiosidade de Jesus. Porque a morte, ele venceu a morte. Porque ele fez ressurreição de vários mortos. Porque ele curou várias enfermidades, várias doenças. Mas a superioridade de Jesus ainda não está no seu poder sobre a morte. A superioridade de Jesus ainda não está no seu poder sobre as enfermidades. A superioridade de Jesus ainda não está porque ele curou várias feridas, várias enfermidades de pessoas. Quando nós vamos ler o texto aos Hebreus, nós começamos a entender a superioridade de Cristo. E é interessante que quando o autor de Hebreus ele faz uma correlação em relação à velha aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento, aos preceitos, aos rituais que eram feitos na antiga aliança. E é interessante que para termos noção do tamanho de Cristo, da grandeza de Cristo, nós precisamos um pouco aprender e falar sobre a velha aliança. Porque o autor aos Hebreus ele vai dizer que a antiga aliança era uma sombra, era apenas uma ideia daquilo que viria a ser no Novo Testamento, na Nova Aliança. Na antiga aliança nós tínhamos o tabernáculo, que era dividido em 3 partes: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos, apenas uma vez por ano, o sacerdote ou o sumo sacerdote adentrava para propiciação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, e oferecia sacrifício para que o pecado da nação, o pecado do povo fosse perdoado diante de Deus. Esse ritual se perpetuava, esse ritual se mantinha por muitos e muitos anos, porque uma vez que se oferecia sacrifício pela remissão dos pecados, já tinha necessidade de outra vez fazer um novo sacrifício, porque o povo continuava a pecar. E todos aqueles rituais e todas aquelas coisas da antiga aliança, o autor aos Hebreus ele chega dizendo que Cristo é superior à antiga aliança, de que Cristo é superior aos anjos, os anjos que até hoje, meus irmãos, são idolatrados. Tem denominações por aí que você diz assim: olha, Jesus está aqui e não acontece nada. Se você disser Deus está nesse lugar, coisíssima nenhuma. Mas se tu falar assim, tem anjos neste lugar, os irmãos já entram em mistério e já glorifica, porque na verdade são pessoas que não conhecem a superioridade de Cristo. O autor aos Hebreus começa dizendo que Cristo é superior aos anjos, porque a ninguém o Pai disse: tu és meu filho e hoje te gerei. A ninguém, eu quero ler com vocês alguns textos aqui da carta aos Hebreus, porque vai falar para a gente justamente, nos dá esse entendimento em relação a isso que nós estamos nesta noite construindo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que você saia daqui nesta noite sabendo que Jesus é maior. Jesus é maior. Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, diga herdeiro, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todo o universo foi criado por meio dele.
Todo o universo foi estabelecido por meio dele. E o versículo 3 diz: Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que texto forte: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele fez o quê? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! É esse Jesus que nós reconhecemos, é esse Jesus que nós exaltamos nesta noite, é esse Jesus que nós engrandecemos a sua superioridade. Ele é maior. Ele é maior do que os anjos. Interessante que no Antigo Testamento vai falar que Deus enviou anjos com espada desembainhada, e um anjo apenas destruiu um exército inteiro com a sua espada. O anjo não é forte, mas Jesus é mais forte do que os anjos. Jesus é superior aos anjos. Aleluia! Os anjos são ministros que estão trabalhando a nosso favor. E o autor de Hebreus continua dizendo: pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e eu hoje te gerei? Outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. E acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Majestade e justiça, e odiaste iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Esse é Jesus. Ele é superior a Jacó. Nós temos na história bíblica 7 dispensações. 6 delas já ocorreram, uma está ocorrendo e outra virá a ocorrer. A primeira dela foi a dispensação da inocência. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a partir da criação do homem. Por que inocência? Porque o homem não tinha consciência do pecado. Porque o homem estava com Deus no seu processo de inocência e não sabia que existia o pecado que foi anunciado pelo próprio Satanás, ao dizer: se comeres do fruto serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão e Eva, até o seu pecado, eles viveram uma dispensação chamada inocência. Depois da dispensação da inocência, a dispensação da consciência, que durou cerca de 1656 anos, e aconteceu até a expulsão, da expulsão de Adão e Eva até o dilúvio. Mas cada aliança, cada pacto que era feito, cada dispensação, os homens quebravam e Deus buscava reestabelecer um novo pacto, um novo compromisso. A partir de Gênesis capítulo 8 dá início ao governo humano, aonde o governo humano foi estabelecido. Depois disso vem a aliança patriarcal, a aliança da promessa, que vai da chamada de Abraão e todos os demais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, até o êxodo, até a saída do povo em direção ao êxodo. Depois vem a lei, que durou mais 1500 anos, que foi justamente da lei até a morte de Jesus. Durou o tempo da lei, a maior fase, a maior dispensação talvez que tenha existido até agora. Depois disso, até o sacrifício de Jesus, perdurou a lei. No sacrifício de Jesus abriu-se um novo tempo, uma nova dispensação, e a dispensação que se abriu foi a dispensação da graça. A graça se estende da morte de Jesus, da sua ressurreição, até os dias de hoje, os dias da igreja, o nascimento da igreja. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Quando termina a dispensação da graça, inicia-se a dispensação do milênio, o reino milenar, onde o Senhor Jesus virá para reinar. Mas tudo isso, meus irmãos, é inferior
a presença de Jesus. Toda a lei, todos os rituais, tudo que era feito na antiga aliança, sabe por quê? Porque o sumo sacerdócio de Cristo é perfeito, e ele não foi segundo a ordem de homens. O autor de Hebreus vai dizer assim: olha, alguém para jurar precisaria jurar acerca de alguém que fosse superior a ele, e Deus não tendo ninguém superior a ele, a Bíblia diz que ele jurou por si mesmo quando fez uma promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12. O sacerdócio de Jesus, o sacerdócio dele foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. Quando a Bíblia fala de Melquisedeque, a Bíblia fala que Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, e ele não tinha princípio de dias, não tinha genealogia. Melquisedeque era uma figura do próprio Deus. O sacerdócio de Cristo não foi estabelecido por homens. O sacerdócio de Cristo não foi instituído por nenhuma das tribos. O sacerdócio de Cristo foi instituído pelo próprio Deus, porque é perpétuo, é para sempre, serve como único e suficiente sacrifício para toda a eternidade. Aleluia. Cristo é superior à velha aliança. Cristo é superior aos velhos rituais. Através de Cristo nós fomos introduzidos na presença de Deus, e a Bíblia vai dizer, por um novo e vivo caminho mediante o seu sangue. O sangue de Cristo abriu um novo e vivo caminho para a nossa vida. O homem não tinha acesso a Deus, o homem não tinha acesso à presença de Deus, mas a Bíblia diz que naquela hora em que Jesus disse: está consumado, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e todos os muros que nos impediam de acessar a Deus, de ter acesso a Deus, foram desfeitos através de Jesus Cristo. Quando aquela mulher falou a respeito de Jacó, ela não sabia que Jesus era superior a Abraão, que Jesus era superior a Jacó. Ela não sabia que Jesus era superior a todos os homens que existiram ou que vierem a existir, porque Ele é maior. Amém, Senhor. Jesus é maior do que Abel, maior do que Caim, maior do que Enoque, maior do que Noé, maior do que Abraão. Jesus é maior do que Isaac, Jacó, Sara, Moisés. Jesus é maior do que Gideão, do que Sansão, do que Jefité, do que Davi, do que Samuel, do que Elias, do que Eliseu, do que todos os homens que existiram no Antigo Testamento e fizeram coisas maravilhosas. Eu quero dizer para você nesta noite: Jesus é maior. Jesus é maior do que os nossos problemas. Jesus é maior do que as nossas dificuldades. Jesus é maior porque Ele levou na cruz do Calvário todos os nossos problemas, todas as nossas dores. E a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia. Você está aqui nesta noite porque Jesus é maior, porque Jesus te sustenta, porque Jesus segura na tua mão, te toma pela tua mão direita e diz: olha, não temas, porque eu sou contigo, eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aleluia. A mulher samaritana não sabia que Ele é maior, e quando aquela mulher tem aquele encontro com Jesus, Jesus diz assim: mulher, vai, chama o teu marido e vem. E ela diz: olha, eu não tenho marido. E Jesus: disseste bem, eu não tenho marido, porque todos que tivesse não era teu, e esse que você tem também não é teu. E ela fica abismada, porque ela começa a perceber a essência de Deus, ela começa a perceber a grandeza de Deus, ela começa a perceber que quem falava com ele não era nenhum judeuzinho qualquer, mas quem falava com ela era o Filho de Deus que estava ali com ela naquele momento. E ela começa a perceber que se ela bebesse de fato desta água, esta água produziria nela uma força, esta água produziria nela uma alegria, esta água produziria nela uma transformação de vida. E ela percebe que de fato Jesus é maior do que Jacó. E ela percebe de fato que Jesus é o Filho de Deus que se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Eu não sei como está a sua vida nesta noite, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho algo da parte de Deus a dizer para você: Jesus é maior. Jesus é maior na tua vida, porque tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é direito nosso.
Tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é nossa herança. Nesta noite nós podemos tomar posse de todas as bênçãos de Deus. Nós podemos tomar posse de tudo que Deus fala na sua palavra para as nossas vidas, porque nós reconhecemos a sua grandeza, porque nós reconhecemos que Jesus é maior do que todas as coisas. Talvez você entrou aqui nesta noite com um grande problema, mas maior é o teu Deus, maior é Jesus que está em tua vida. Não existe problema grande para um Deus que é muito maior. Não existe dificuldades e nem barreiras para Jesus que é maior na tua vida. Jesus é maior que as tuas dificuldades. Jesus é maior do que os teus problemas. Jesus é maior do que todos os problemas que porventura possam existir na tua vida. E haja problema, e haja dificuldade, porque quando o ser humano olha para si mesmo, ele começa a perceber que são inúmeros os problemas. Hoje eu estava em casa e eu vi uma postagem numa rede social de uma pessoa que teve uma grande perda na sua vida. De uma vez só perdeu o marido e 2 filhos. E ao ver aquelas postagens, já tem alguns anos isso, e o coração da gente que está fora fica entristecido com o sentimento e a sensação de tristeza de outra pessoa. Imagine só, perder 2 filhos e esposo em uma tragédia, e estar também dentro do acidente e receber o livramento de Deus, e acordar depois de alguns dias em uma UTI, sabendo que perdeu o marido, que perdeu os filhos. Que sentimento de dor. Mas sentimentos de dor iguais ou maiores do que esse existem muitas pessoas por aí. Quantas pessoas vivem a decepção, a amargura de receber uma traição? Quantas pessoas vivem uma decepção de muitas vezes ter virado as costas para alguém que ajudou? Quantas pessoas vivem a decepção muitas vezes de fazer o bem a alguém, a alguma pessoa, e sem querer nada em troca, e aquela pessoa oferece as costas como resposta, e aquela pessoa o trai, como fizeram com Jesus. Jesus, quando esteve aqui, apenas semeou o bem, fez o bem, curou, ajudou, alimentou. E as mesmas pessoas que Jesus ajudou disseram depois: crucifica-o, mata-o. Mas eles não sabiam que Jesus é maior. Jesus é tão grande, é tão maior, que quando ele estava na cruz, ele disse ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nós somos assim, pequenos, cheios de defeitos, cheios de limitações, cheios de imperfeições, mas nós estamos seguros na rocha que é Jesus, porque Ele é maior. Ele que te sustenta nos teus tempos de fraqueza, Ele que te fortalece quando você está fraco, é Ele que te ajuda quando você está triste, é Ele que te ajuda nos teus momentos de angústia, é Ele que te ajuda nos teus momentos de dificuldade, é Ele que te sustenta no teu momento de dor, é Ele que te fortalece quando você não tem força alguma, é Ele que te ajuda porque Ele está contigo, porque Ele não te desampara, porque Ele não te abandona, porque o Senhor sempre está contigo, porque Ele é maior. Não confie nas tuas próprias forças, mas confia na grandeza do teu Deus. Se espelhe na grandeza do teu Deus, se ampare na grandeza do teu Deus, porque Deus é maior do que todas as coisas. Através dele o universo veio a existir, através dele todas as coisas que existem passaram a existir. E eu digo a você nesta noite, esse Jesus que é maior, que encontrou aquela mulher samaritana naquele dia, Ele está aqui nesta noite, aleluia. E nós vamos clamar o nome dEle, nós vamos invocar a presença dEle, nós vamos chamar por Ele nesse instante. Ele vai estar aqui para nos ajudar, porque Ele é maior. Porque Satanás não tem poder sobre a tua vida, Satanás não tem poder sobre a tua casa, Satanás não tem poder sobre o teu casamento, Satanás não tem poder sobre os seus filhos. Sabe por quê? Porque Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, e está aqui nesta noite para manifestar o seu poder na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele é maior, Marcelo. Ele é maior do que Jacó.
Ele é maior do que Abraão, Ele é maior do que Elias, Ele é maior do que Eliseu, Ele é maior do que todos os profetas, Ele é maior do que Mateus, do que Marcos, do que Lucas, do que João, Ele é maior do que todos os discípulos, de todos os apóstolos, Ele é maior do que Paulo, porque Ele é o próprio Deus e está aqui nesta noite para nos ajudar. Ele é maior, diga, Ele é maior. Ele é maior que os meus problemas, Ele é maior que as minhas aflições, Ele é maior do que as minhas angústias, Ele é maior que as minhas tristezas, Ele é maior que os meus problemas, Ele é maior do que as minhas dívidas, Ele é maior do que o desemprego, Ele é maior do que as decepções, Ele é maior do que as frustrações, Ele é maior do que as angústias, Ele é maior do que o meu pecado, Ele é maior do que todas as coisas. Pensa num homem grande, um grande empresário, cheio de dinheiro. Pensou? Ele é maior do que ele. Ele é dono do ouro e da prata. Jesus é maior. Jesus é maior do que o presidente dos Estados Unidos. Jesus é maior do que qualquer império que possa existir. Jesus é maior. Ele está aqui nesta noite para dizer isso para você: eu sou maior na tua vida. É por isso que você ainda está de pé, porque Jesus é maior. Vamos colocar de pé nesse instante. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Cante com fé. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está. Oh Deus, tu és maior do que o que está no mundo. Feche seus olhos nesse instante. Deus, nós pregamos nessa noite: o Senhor é maior. O Senhor é maior do que os anjos. O Senhor é superior à antiga aliança. O Senhor é superior a todos os profetas que já existiram. O Senhor é superior a todos os nossos problemas também, a todas as nossas dificuldades. O Senhor é superior, o Senhor é majestoso, o Senhor é grande, por isso nós invocamos o teu nome. Meu Deus, para que em nome de Jesus tu visite esta pessoa nesta noite, esta casa, esta pessoa que invoca a tua presença. Meu Deus, que em nome de Jesus tu possas, ó Deus, fazer coisas grandes no nosso meio. Faça coisas grandes nesta família, faça coisas grandes nesta casa, faça coisas grandes, Senhor, na vida financeira desta pessoa. Nós oramos a ti porque o Senhor é maior. Como o Senhor aquele dia fez brotar água
água viva do interior daquela mulher, Senhor. Faz brotar esperança nesta noite no coração dos teus filhos. Faz com que o milagre aconteça em nome de Jesus. Meu Deus, traz à existência aquilo que não existe. Traz esperança, traz fé, traz milagre. Senhor, que sobre estas mãos que se erguem nesta noite, eu ministro que haja, Senhor, prosperidade, vitória, bênção do Senhor, porque o Senhor é maior do que Abraão, o Senhor é maior do que Isaac, o Senhor é maior do que Jacó. Oh, aleluia! Por isso nós invocamos a tua presença e pedimos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está, bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Toma posse. Se os problemas se levantarem contra você, se o homem se levantar contra você, Jesus é maior na tua vida.